E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou trazer para vocês a história do desaparecimento de Birgit Meyer, tá? É uma série da Netflix, tem 4 episódios. Na verdade, vai começar com várias especulações até chegarem a um definitivo desaparecimento, provavelmente seguido aí, ou então de um homicídio que na época foi tratado apenas como um desaparecimento. E vai acabar sendo solucionado quase 30 anos depois por pessoas muito próximas que formaram ali quase uma liga de aposentados, de policiais aposentados que acabaram pegando esse caso, destrinchando tudo e olhando cada lacuna que a polícia na época não investigou, ou por falta de recurso ou por falta de vontade. Mas também existiam duas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, e isso é bem importante de falar. Tanto o desaparecimento da Birgit Meyer, como também algumas pessoas encontradas sem vida na floresta de Cork. Então, eram duas coisas ali dividindo as mesmas telas, estampando os mesmos jornais. Convido vocês que fiquem comigo, tá? Aproveitem, deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. E também me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, tá bom? E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Eu vou tentar contextualizar aqui os nomes, tá deixando ali mais essa parte aí de onde aconteceram as coisas, onde começaram as coisas, porque nós estamos falando da Alemanha, mais precisamente de Hamburgo. Então são algumas cidades ali ao redor de Hamburgo. Então todos os nomes são extremamente parecidos e extremamente difíceis de pronunciar. Para não virar um bololô, os nomes mais importantes que é então Hamburgo, Adendorf e também Lunenburgo. Lunenburgo é a cidade, Anderdorf, desculpa. Seria então o condado. Birgit Meyer, ela estava naquele momento, em 1989, morando no condado de Anderdorf. Ela tinha acabado um casamento recentemente, então ela já estava num acordo de divórcio, ela tinha 41 anos de idade e uma filha que também não é colocado muito bem a idade. Ela vai ser protegida o tempo todo dentro do documentário, então você não vai conseguir ver o rosto dela. A Birgit, ela já era uma mulher independente financeiramente, porque antes mesmo de se casar, ela já tinha uma profissão, vamos colocar assim, um pouco de estabilidade na vida dela, até que ela encontra, então, o Arnold Meyer, que ela acaba conhecendo, né? E os dois têm ali um breve romance, só que desse breve romance nasce, então, Yasmine. E os pais, tá, do Arnold, eles acabam pedindo para que ele se case com, né, a Birgit. Só que a Birgit, ela era uma mulher, assim, apaixonada pelo marido dela. Eles dividiam os mesmos sonhos, as mesmas vontades de prosperar, só que isso não passava de fogo de palha, pelo menos para o marido dela. Ele se casou quase como se fosse uma obrigação por causa da filha. Só que depois isso aí foi se dissipando e, na verdade, ele percebeu que ele gostava dela como uma amiga. Acontece que ela já trabalhava dentro da empresa e ele começou a se tornar um grande empresário. Ele já era um empresário de sucesso, só que isso foi aumentando cada vez mais. Ele era dono de empresas, de impressões, então impressões de jornais, revistas, data alguma coisa. Eu sei que era uma empresa bem grande. E os dois, eles acabaram tendo a conversa, né? A conversa, vai cada um aí pro seu cantinho e a gente vai fazer um acordo de divórcio e parece que ele ficou na época de pagar um valor equivalente ao que ele teria de restituição de imposto de renda. Era um valor alto, mas não alto para ele. E ela não fez questão de nada monetário, porque a Birgit, ela tinha condições financeiras para tudo que ela quisesse. Então ela não tinha, de fato, necessidade de brigar por dinheiro. E o marido da Birgit parece que não estava ali incomodado com o valor que ele teria que pagar para a Birgit, né? Dar esse valor para a Birgit, porque eles eram casados. Provavelmente isso entrariam algumas outras coisas, eu acredito que alguns outros bens. Só que o que vai acontecer é que num determinado dia a filha dela já não morava, ou morava com o pai, ou já não morava mais com ela, né, com a Birgit, porque a Birgit, ela começou a ter um comportamento, assim, pelo menos uns 2 anos eles viveram casados, não casados, casados, mas cada um na sua casa, até tudo, de fato, sair divórcio e tudo mais. Então, ela, nesse meio tempo, ela deu uma surtada, assim, com o que estava acontecendo. Ela começou a beber demais, ela começou a ficar um pouco fora de controle, os familiares às vezes precisavam ir até lá para poder dar uma força, porque ela não estava em condições. Então, nesse determinado momento do documentário, a gente não entende, porque vai passando muito foto da menina dela, da filha dela,
com uns 14 anos, mais ou menos. Então a gente não sabe se a moça, de fato, já morava em outra casa ou morava com o pai. Acontece que para ela, grande derrocada foi quando ela ficou sabendo que ele estava tendo um relacionamento amoroso com uma outra mulher. Só que eles já estariam ali tecnicamente, né, pelo menos ali na prática, divorciados ou separados. Quando a papelada do divórcio sai, em 1989, eles decidem ter uma conversa delicada, bem delicada, né? E ele fala para Birgit que de fato, né, os papéis vão chegar e e ela concorda em assinar, eles de fato assim, tem uma conversa seca, mais tranquila. E naquela noite, a filha dela vai ligar para ela exatamente à meia-noite e ela vai dizer que ela vai dormir. Só que quando a filha dela volta a ligar um pouco depois, a mãe dela não atende o telefone. A filha dela teria ido até a casa, isso já estava amanhecendo o dia, e foi atrás da mãe, não encontrou a mãe dentro da casa. A mãe tinha 2 gatos, a porta da frente estava aberta, a janela estava aberta, coisa que ela não costumava fazer, e os gatos, os 2 gatinhos que sempre andavam juntos, por algum motivo estavam separados. E a Birgit não estava em lugar nenhum. Bom, então se intensificam aí, né, as buscas. O que estava acontecendo é o seguinte, começaram a aparecer algumas pessoas sem vida numa floresta chamada Floresta de Gort. E a polícia, ela intensificou muito as buscas e começou a estampar os jornais a procura, né, a busca por quem seria então o homem, né, que tirava vidas na Floresta de Gort. E a polícia estava muito concentrada em achar esse homem. Quando a Birgit ela desaparece, isso meio que fica nebuloso nos jornais, ninguém dá muita atenção para o que está acontecendo. Só que acontece o seguinte, o marido dela, até então é marido, porque ela não chegou, né, a assinar a papelada, o marido dela, ele também dá uma procurada e tal, mas ele em momento nenhum atrapalha o que ele está fazendo para ajudar a procurar. Isso é uma coisa que ficou, na minha opinião, visível ao longo do documentário e no final é até inclusive comentado, né? Que ele era uma pessoa que tinha uma certa representatividade na sociedade, mas de alguma forma ele também não viu a necessidade de intensificar de repente um pouco mais, apertar um pouco mais ou até mesmo, porque parece que lá é permitido, porque isso foi feito, colocar uma equipe particular para tentar descobrir onde a Birgit estava. Por quê? Eles começam a procurar, ele inclusive entra como suspeito. Eles começam a desconfiar até mesmo que ele poderia ter usado o barco, porque parece que Hamburgo, Leninburg, eles são como se fosse assim um porto. Então, algumas pessoas ali têm barcos e ele tinha um barco, uma lancha. E a polícia começa a desconfiar que ele poderia, inclusive, eles estavam certos que era o marido, talvez até por um pouco de lógica, né, pré-estabelecida, aquela coisa, né? Quando some o cônjuge, sempre desconfia do outro, quando é uma criança, sempre se procura entre as pessoas mais próximas e aquela coisa básica, né? Lembrando, era 1989, então o recurso de DNA estava começando a caminhar e eles começam então a fazer algumas buscas. Acontece que eles vão descobrindo coisas, como por exemplo, o casal da vizinhança. Parece que a Birgit estava tendo ali uma amizade com o casal que morava na casa ao lado e a Birgit, ela parece que estava flertando, vamos colocar assim, com o problema, porque é assim que mais tarde eles vão relatar, que ela disse, com o problema do marido da vizinha dela. Então ela foi ali fotografada em festas e ela estava perto de um homem chamado Kurt Wichmann. O Kurt Wichmann, ele era marido, né, da vizinha dela e eles tinham uma casa ao lado. Parece que ali os dois começaram a flertar, inclusive parece que o Kurt chegou a levar ela em casa algumas vezes e tal, né? E isso tudo levantou uma lebre de que ela poderia ter fugido, o RG dela também vai ser colocado em uma caixa de correio em Hamburgo, que justamente era o correio que distribuía correspondências ali para todo o local de Hamburgo. Ninguém nunca conseguiu descobrir o motivo e quem colocou aquilo ali. Também seria um pouco difícil, não tinha câmera de segurança, não tinha nada, fica difícil. E a polícia começou a fazer as buscas. Só que a polícia encarou aquilo como se ela tivesse tirado a vida dela, porque não aguentou a separação, ou como se ela tivesse fugido. Várias coisas, menos homicídio. Então, isso foi uma coisa que pegou muito. E pasmem, vai pegar mesmo. Porque também tinha uma outra pessoa que estampava os jornais, que era o irmão da Birgit. O irmão da Birgit, ele era chefe na época, né, dos investigadores de Hamburgo. Então, ele era uma pessoa muito importante. Inclusive, ele era ali considerado quase um subchefe da própria polícia.
Então ele era muito famoso, inclusive de jornais, pelas apreensões, né, substâncias ilícitas e também gangues do local. Ele desmanchou muitas gangues, então ele também era uma pessoa com muitos inimigos. E ele começou, né, a ver ali todo mundo tentando investigar e ninguém parece que andava pelos caminhos certos, porque só se focava no marido da Birgit, mas existia ali também algumas coisas que iam surgindo que poderia ser, então, né, o marido da vizinha. Os dois poderiam estar tendo um caso, alguma coisa assim. Ele não descartou isso no início. O que muito ficou em cima também foi a mãe dele, né, o nome dele é Wolfman, e a mãe dele ficou muito em cima para que ele ajudasse, para que ele endossasse, para que ele pedisse, né, ali alguma ajuda para que encontrassem logo a Birgit. Só que isso não vai acontecer, tá? Eles vão chegar a fazer uma busca na casa do vizinho. Eles nunca colocaram ele como um suspeito formal. Então o que vai acontecer? Ele pegava o carro dele e desaparecia. Quando os investigadores chegavam lá para conversar com ele, ele dizia que não estava, que ele estava chegando, e ele nunca chegava. Ele saía viajando praticamente o lugar inteiro, né, o país inteiro ali, seja lá como se chame. Eu sei que o cara nunca parava em lugar nenhum. Aí vão encontrando diversos carros desse cara, diversos carros. Ele tinha muitos carros em vários lugares ali, né, daquela região ali de Hamburgo. E ele andava por aí, às vezes ele pegava carro furtado, por exemplo, e quando ele não queria mais, ele chamava a polícia e dizia que o carro estava furtado. Até que vai acontecer, no meio dessa investigação, um momento onde de fato vai ficar muito feio para a polícia. Porque eles não tinham colocado ele numa lista, né, de procurado, então ele passava por diversas barreiras policiais, conferiam o documento dele, ele não era suspeito, então ele passava tranquilamente. Só que vai ter um dia que a coisa vai ficar um pouco mais estreita. Por quê? A polícia vai decidir, devido à pressão também que estava sofrendo, investigar a casa dele, porque até então não tinham investigado, isso já tinha passado meses, tá? Investigam a casa dele e descobrem ali um quarto secreto. Esse quarto secreto, só ele e o irmão, guardem essa informação, só ele e o irmão teriam a chave. Ele morava com a esposa, mas só ele e o irmão tinham a chave. Quando a polícia entra nesse lugar, o lugar parecia um forte. Sério, de fato. Tinha cama, algema, corda, arma, gente, tinha de tudo. As paredes eram à prova de som. Tinham vários compartimentos secretos, assim, que abria. O lugar era, de fato, uma fortificação. E ninguém tinha como entrar naquele lugar que não fosse ou o próprio, né, Kurt, ou o irmão dele, que ninguém nunca revela nomes também desse irmão, porque acabou sendo envolvido ali, mas ninguém de fato fez uma investigação ali para saber o que aconteceu. A questão é o seguinte, esse cara já passou a ser meio que assim, passou da bandeira amarela, né? Já passou ali para uma bandeira vermelha. E aí começam também a investigar um pouquinho do passado dele. Ele tinha ficha criminal e algumas outras coisas, histórico de ser um homem bem assim, gostava bastante de trair a esposa dele. Então, a polícia já ficou de cabelo em pé. Ela era uma mulher que estava se divorciando, já tinha confidenciado para uma amiga, né, algo sobre ele, que estava aí, né, desenvolvendo algum tipo de interesse por ele. Porém, isso tudo era uma trama muito macabra. E aí vocês vão começar a entender. Quando chega nesse ponto, isso vai seguir, gente, por anos. Vai ter uma hora que o Wolfman, nunca vou esquecer essa parte, porque assim, eu fico imaginando como uma pessoa recebe, né, essa notícia. Porque eles chegam pra ele e falam o seguinte: olha, Wolfman, a gente não tá achando a sua irmã. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar os campos de milho ou de trigo, agora eu não lembro, serem colhidos, porque a gente encontra o corpo. Então já taxando ali o caso como se tivesse sido ali uma pessoa que tirou a sua vida e não alguém que tirou a vida daquela pessoa. Vocês sacaram o problema disso? Porque depois disso, sabe o que aconteceram? Colocaram as coisas da irmã dele dentro de uma caixa e foi para um lugar chamado arquivo. Isso deixou o Wolfman muito aborrecido, mas muito aborrecido com o desleixo, com o despreparo daquela galera. Ele tentou de todas as formas ali pedir para algumas pessoas ajuda, mas o que dava a entender é que o que o Wolfman queria passar é que ele não teve facilidade por ser alguém tão importante dentro da polícia. Dava a impressão que o efeito era contrário. Parece que as pessoas, elas tinham uma tendência a dificultar. E eu também senti um pouco isso, um pouco de... Parece que quanto mais ele pedia, mais as pessoas parece que faziam questão de deixar para trás. Como, por exemplo, até mesmo investigar a casa. Acham um quarto secreto desse e fica nisso, tá? E o cara não vai nem para a lista de procurado. Isso é uma coisa complicada.
Tudo bem, aí o que eles fazem? Depois que isso acontece, né, eles começam a tentar entrar em contato com o Kurt e nada, eles vão fazer o seguinte, eles vão decidir então, de fato, fazer uma busca no quintal para ver se não acha alguma coisa no quintal e tal. Ele tinha desaparecido de vez, e aí começam algumas ligações telefônicas. Primeiro, liga-se para o Wolfman, o irmão, né, da Birgit, e diz o seguinte para ele: vocês estão atrás do cara errado. É o que ele diz. Depois ele vai telefonar para o marido da Birgit e vai dizer que, olha só o que ele causou. Ele colocou o Wolfman e toda a polícia de Hamburgo atrás dele e desliga o telefone. Isso eu achei um pouco estranho, achei que não se respondeu. Ou ele de fato quis de alguma forma, pensou, a polícia pode ter, porque ele de fato ele sabia muito bem como a polícia trabalhava, isso é fato. Então de repente ele pode ter pensado, como o cara, ele já tá como, vamos colocar aí um suspeito, de repente podem ter grampeado o telefone da empresa e se eu falar isso, pode ser que a polícia volte a ficar no pé, né, do Arnold, do marido da Birgit. Tudo bem, o que vai acontecer? Olha como o cara é esperto. Aí vai ter uma hora que eles vão fazer o seguinte, não, vamos fazer assim, né, com toda, né, por livre e espontânea pressão, eles decidem fazer, então, uma busca no quintal. Gente, vocês não acreditam que eles vão encontrar no quintal um carro enterrado. Um carro vermelho enterrado. O cara vai enterrar o carro, depois por cima ele vai fazer um jardim de pedra e tinha um carro lá. Eu fiquei assim, quem enterra um carro? É muito louco. O cara enterrou um carro. Aí foram, né, pegar a ficha do carro, de onde veio aquele carro, de quem era aquele carro. Era um carro vermelho, assim, um carro esporte americano. E percebem que ele alugou aquele carro, então aquele carro não era dele. E ele só tinha 1 ano de licenciamento. Então, assim, o carro basicamente era um carro novo. E o carro foi enterrado. Na época, várias manchas de líquidos vermelhos ali foram encontrados, muito sangue, coisas que não dava para identificar direito. Mas vocês acham que alguém se deu o trabalho de procurar? Não deram. Continuou daquele jeito, levaram cães farejadores que sentiram algum cheiro que vinha ali de um porta-malas, mas também não colocaram nada pra frente. Aí depois disso, o que vai acontecer é que em 1993, o fulano de tal lá, o Kurt, ele vai passar por uma barreira policial e ele vai ser preso. Por quê? Porque ele poderia ser um suspeito? Não. Porque ele estava portando armas militares e isso era proibido. É uma lei que eles levam muito a sério na Alemanha, vai ser preso por causa disso. E parece que vai se unir com outras condenações que ele fugiu, deixou de cumprir, porque parece que o cara já tinha puxado cadeia desde os 14 anos de idade, e aí parece que ele ia passar algum tempo na penitenciária. Só que isso não durou não, tá? Quando eles acharam que estariam em posse dele, eles chegaram até a tomar um depoimento dele, mas não adiantou muita coisa. O cara, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Falou coisas totalmente sem sentido, usava luvas que ele disse que não podia tirar porque ele estava com uma alergia. O médico dele falou para ele utilizar aquilo para evitar bactérias. E ninguém nunca nem pediu para, enfim, o médico liberar ou dar um diagnóstico melhor para eles saberem por que ele estava usando luvas. E depois disso, acontece a prisão, ele vai para a prisão, escreve diversas cartas reveladoras, depois a gente vai saber, e simplesmente é encontrado ali enforcado. O cara assim fez, né, tirou a vida dele colocando ali, pelo que eu vi nas cenas que foi mostrada, ele tirou na cama mesmo, não era uma beliche, era uma cama. Então ele teve que se projetar ali, mas ninguém fez grandes também investigações se aquilo poderia ter sido mandado, né, como aquilo poderia ter acontecido. Ele tomou muito cuidado em escrever cartas de despedida. Mas acontece o seguinte, ele escreveu aquilo achando que alguém da justiça iria ler aquelas cartas. Então ele tentou não deixar muitas pistas. Mas pasmem, ninguém nunca leu. Aliás, essas cartas nunca foram nem entregues. O que vai acontecer é o seguinte, 13 anos depois, o irmão da Birgit, o Wolfman, ele vai de fato se aposentar. Vai sair na mídia alemã inteira, né? Ele era uma pessoa que tinha contribuído muito ali para a polícia, com a polícia e tal. Fala a famosa frase, dizem que existe vida depois da aposentadoria. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a procurar a irmã dele. Ele quer resposta, ele nunca desistiu de procurar. A mãe dele pressionou muito ele, inclusive a mãe dele por 2 vezes, muito idosa, morando num lar de idosos, chegou a tentar até mesmo tirar sua vida, de desgosto de nunca ter encontrado a Birgit. E aí ele pega e junta ex-colegas também aposentados. Então, assim, você olha, é como se fosse, assim, 4 idosos ali, né? Tentando investigar coisas. Mas pensa, gente, que mentes brilhantes. Foram, assim, a junção de 4 mentes incríveis.
E eles, 4, porque eu incluo também uma antropóloga que ajudou muito, tá? Ajudou muito mesmo. Acontece que eles pegam e começam então a procurar no processo dela e tal, naquelas caixas de arquivo e tudo mais, e não tem mais uma prova. Tinham pouquíssimas assim, mas eles deram fim muito à prova. Só que por incrível que pareça, por uma questão de hábito, quando eles encontraram um colete, que seria quase um colete de pescador, mas à prova de balas, e que também tinha uma algema no bolso aqui de cima, e essa algema estaria suja de sangue. Eles pegaram esse material e mandaram para a universidade, pois 27 anos depois, o professor da universidade ainda tinha aquilo guardado. Com o recurso do DNA, ele fez o DNA. Quando chegou um determinado momento, ele pediu para reunir alguns familiares e disse: é o DNA da Birgit. Então, obviamente, aconteceu mesmo alguma coisa com ela envolvendo o Kurt. Cara, a notícia é que eu como uma bomba. E aí, o Wolfman, ele só teve um jeito ali de agir, que foi com a ajuda da polícia. Ele faz diversos pedidos a desembargadores, diversos pedidos ao Ministério Público, e o que vai acontecer? Ele pede para que não mandem os mesmos policiais por uma questão de respeito que tinha sido colocado na busca anterior. E eles de fato não mandam, mas eles vão também mandar pessoas que não estão mais procurando. É aquilo, gente, é difícil também, porque uma pessoa depois de quase 30 anos que desapareceu, às vezes eles não estão nem com boa vontade para procurar quem acabou de desaparecer, ou então estão com pilhas de pessoas que acabaram de desaparecer e de repente um desaparecimento tão difícil de se encontrar. Mas eu vou dizer uma coisa, depois desse documentário eu já vi que nada é impossível. Pois ele pega, junta, né, ela também era uma criminal profile, ela fazia ali perfis criminais, uma psicóloga da polícia, e tinha também um outro investigador, que eles até chamavam de Ouriço, era um apelido dele quando jovem, mas ele era um excelente investigador, inclusive eles não se davam bem, o Wolfman e ele, depois acabaram ficando amigos. E os 3 começaram a trabalhar investigando tudo, mas eles foram, gente, pista a pista. Eles chegaram a conseguir a ajuda da polícia com uma divisão ali de crimes antigos que começaram a procurar com muita má vontade, mas foram, pelo menos, deram ajuda, né, de materiais para eles conseguirem procurar na floresta, na casa. Afinal de contas, o cara tinha um carro enterrado, isso não é uma coisa normal, né? Então eles começaram a procurar. E aí eles, por incrível que pareça, em 2006, a esposa dele faleceu e ela se casou de novo. E o que aconteceu foi que o marido dela ficou com a casa. Então, eles primeiro tiveram a ideia de comprar a casa. Ele pediu para o marido da Birgit comprar a casa, porque se eles comprassem a casa, eles achariam o corpo da Birgit. Eles tinham certeza. Na minha opinião, ali ninguém tinha muita certeza. Eles estavam indo ali por um machismo, uma lógica, na minha opinião, por instinto, porque eu acho que esse trabalho também envolve muito isso. E o que vai acontecer é o seguinte, ele vai dizer que não, porque aquela casa traz muita dor, não vai comprar casa. Vocês acham que ele desistiu? Mas nem a pau. Ele sentou com o cara e começou a conversar com ele, explicando a dor da família, explicando as coisas, e ele falou assim, olha, o quarto existe ainda, aquele quarto, o quarto secreto. Ele falou, vocês não desmancharam? Ele falou, não. Quando aconteceu, né, de eu me casar, todas as coisas que era do Kurt, elas foram colocadas lá dentro, tá tudo lá. Tudo que vocês quiserem olhar, vocês podem olhar. O cara foi super gente boa. E eles entraram, olharam tudo. Depois, quando a polícia se envolveu ali, passa a ser algo, né, protegido pela polícia, coisa que deveria ter sido há 30 anos atrás, mas não foi. Mas não importa, tinham muitas coisas ali e o que podia ser feito estava sendo feito, mas pela parte, vamos colocar assim, do trio que deveria estar, do trio dos aposentados, tipo, seria mais ou menos isso mesmo. Pessoas, quando elas decidem uma coisa e elas focam naquilo, é muito louco vocês verem como se desdobram as coisas. Vou falar uma coisa pra você, ver aqueles 3 aposentados trabalhando, claro, todos cheios de vida e tal, mas você vê eles trabalhando, a determinação com um caso tão antigo, e ainda você vê ele, né, principalmente o Wolfman, como irmão, você vê que as coisas agridem os ouvidos dele às vezes, mas que ele segura firme porque ele quer encontrar a irmã dele. Então, eles vão descobrindo coisas, né, vão ali entrando bem a fundo e começam a entrar principalmente a fundo na vida, então, de quem seria Kurt Wishman. Quem era esse cara? E foram procurando em vários locais. Kurt Wishman teria nascido em 1949 numa região ali que eles usavam, né, para pessoas que não tinham saneamento básico e tudo mais. Foi um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial.
Dentro desse quarto, ele também tinha muitas fitas da época, né, da Segunda Guerra, com muitos discursos e tal de senhor Bigodes. Ele curtia ali um pouco, né, esse troço todo aí. E também muitas, né, fitas de conteúdos adultos. E aí o que vai acontecer é que eles vão começar a ligar essas coisas com as cartas, porque nas cartas que ele deixou antes de morrer, ele falava de um irmão que até então lá nos registros dele ninguém viu, porque o registro dizia que ele morou nessa região que era muito, muito precária, com pais muito limitados. O pai parece que era um homem agressivo, a mãe era uma mãe que não depositava muito carinho, ele tinha muitas faltas escolares, mas ele não era um garoto com deficiência intelectual, pelo contrário. Inclusive tem uma parte onde a professora diz que infelizmente os pais não têm condições intelectuais de continuar criando o menino. E ele vai para adoção ali bem jovem, e o que vai acontecer é que ele vai ser adotado por uma outra família, que seria então, né, os Wishman. E quando ele é adotado por essa família, ele parece que começa a ter, inclusive, a casa que ele mora. Parece, pelo que eu entendi, que foi uma herança. E ele vai morar nessa casa, vai ter ali uma vida teoricamente tranquila. Só que ele tinha algumas coisas estranhas. Por exemplo, ele vivia pela floresta. Então ele pegava os amigos do colégio, mudou de colégio naquela época, etc. E os meninos, eles ficavam assustados, porque ele levava os meninos para a floresta e ele começava a mostrar coisas muito legais, esconderijos. Ele sabia qual lugar da mata era mais perigoso, menos perigoso, onde podia ter armadilhas mesmo, o solo ser mais acidentado, esse tipo de coisa. E depois ele passou a mostrar outras coisas para os amigos, como por exemplo, como matar pássaros. Ele tinha também ali uma vontade enorme de pisar em sapos, sabe? Fazer o sapo, né? Fazer isso aqui. E também gostava de matar outros pequenos animais. Ele torturava os pequenos animais e depois que ele fazia isso, torturava mesmo, tá? Pedacinho de pau, ficava cutucando horas e horas. Depois ele enterrava. Tudo que ele matava, ele enterrava posteriormente. Isso chamava muito a atenção dessa moça, né, que fazia então os perfis, né? Tava tentando fazer o perfil dele. E aí tudo se ligou com o carro. Tinha um carro enterrado, né, no quintal dele. Então parece que essa mania não passou. De fato, não passou. E isso fez com que os amigos se afastassem. Foi quando ele foi pela primeira vez para a cadeia, porque ele tentou entrar na casa da vizinha. Depois ele tentou também abusar de uma garota, onde ele foi preso, mas aí já aos 20 anos de idade, e acabou cumprindo de 15 anos que ele teria pegado, ele só cumpriu alguns poucos 3 anos ali, e acabou voltando à sociedade. E nessa época, quando ele se casa, ele tenta ter uma vida normal, só que ele tinha uma vida paralela. Ele se casou para ter uma fachada, mas ele também trabalhava como garoto de programa. Então ele tinha uma vida dupla, onde ele sustentava aquela casa com essa vida dupla e alguns luxos. Ele gostava de passar uma imagem de um homem, né, de sucesso e tudo mais. Só que no momento em que a Birgit conhece ele trabalhava no cemitério municipal da cidade, né? Então ele tinha ali aquela ficha criminal que poucas pessoas sabiam, depois viria à tona, né, décadas depois, ela completinha. E pasmem, tudo indicava que ele estaria nas regiões onde tinham acontecido as mortes na floresta de Gork. As mortes na floresta de Gort. Então não era mais só a Birgit. Também isso virou futuramente uma grande suspeita de que ele pode ter sido sim o cara que eles procuravam, que teria tirado a vida ali de 2 casais da floresta, na floresta ali de Gort. A questão é que o Wolfman continua procurando então a irmã dele. Então ele destaca mais pessoas e eles começam a fazer mais buscas pela casa. Não conseguem encontrar nada pela casa. Nessa época eles estavam ainda com a ajuda da polícia, com essa divisão de crimes antigos. E aí eles pensam assim, bom, ele era um coveiro praticamente, seria isso. Então quando vai ter um enterro, ele já tinha preparado a cova. O que ele pode ter feito? Colocado o corpo dela por baixo, jogado um pouco de terra e feito, né, o enterro de outra pessoa por cima. Então o que eles pedem? Pedem para que 6 lápides sejam exumadas para ter certeza que não tem nada por baixo. Não tinha nada por baixo. E aí depois disso eles simplesmente retiram, né, a divisão desses crimes aí antigos e novamente esses senhores eles passam a trabalhar sozinhos, né? O irmão dela e mais tanto a psicóloga como também o investigador começam a investigar e novamente voltam para casa.
Eles sabem que tem alguma coisa escondida naquela casa. Ficam horas e horas no quarto secreto e começam várias ideias a passar pela cabeça. Até que eles chegam e falam, não tem jeito. Se não tá lá, a gente já esgotou todas as possibilidades externas, o corpo da Birgit tem que estar aqui. Tem que estar na casa. Então eles pedem pro marido dela, pro Arnold, fazer o seguinte, pelo menos pagar uma equipe especializada para ajudar a procurar, ajudar a cavar. E ele vai fazer isso. Só que quem vai ser ali a cereja, né, do bolo, do encontro desse corpo, vai ser uma antropóloga. Essa antropóloga, ela vai fazer um serviço tão minucioso, porque ela vai estar com a equipe, e parece que eles eram uns caras assim meio grossos e tal. Eles encontram nas buscas, eles encontram na garagem como se fosse um fosso de carro. Parece que eles têm esse costume de fazer um fosso do tamanho de um carro se precisar enterrar ali. E todo mundo acha estranho aquele fosso na garagem ter só 80 centímetros de profundidade. Então todo mundo fica ali, né, meio pensando. E aí, quando chega essa equipe, eles drenam o lugar, cães farejadores são levados, a polícia ainda estava nisso. Nada encontrado, os cães farejadores não encontrariam nada, mas foi como o investigador falou. Tinha tanta tinta, cal e tudo mais que não tinha como mesmo os cães conseguirem farejar. Sozinhos, eles decidem então drenar aquela água e eles mesmos darem uma olhada, não conseguem encontrar nada. E aí chega a equipe. Primeiro lugar que eles pedem, na verdade a antropóloga, ela toma um pouco à frente, ela diz o seguinte, olha, eu quero que vocês quebrem isso aqui. Eu quero ter certeza que não tem nada para baixo, né, desses 80 centímetros dentro desse poço. Eles começam a quebrar, de fato, parece que vai fazendo como se fosse assim uns degraus e dá no, tipo um quarto secreto ali, tipo um pedaço secreto ali do subsolo da garagem. E aí ela acha, bom, pode ter alguma coisa ali, não tinha nada. Aí, quando eles estão subindo, constatando que não tinha nada, todo mundo chateado, quando os caras estão subindo lá de ter quebrado tudo, o que vai acontecer? Vão pisar em falso e vão perceber que tem uma parte que tá oca e tem alguma coisa enrolada ali. Bingo! Eles encontraram o corpo da Birgit. Na verdade, os ossos. No início, era só pó. Essa moça, essa antropóloga, ela foi, sabe, servicinho arqueológico mesmo, sabe esse cemitério arqueológico que praticamente fica ali com, sabe, é um serviço tão minucioso, mas tão minucioso que eu não sei como ela conseguiu terminar ou quanto tempo demorou, porque era de pedacinho em pedacinho. Eles avisam pro cara que seria o representante, né, do governo, seria o representante da polícia ali, que ainda estaria com um pé ali dentro. Então eles pegam, ele tinha trabalhado com eles, no caso dos crimes antigos, eles pegam e avisam pra ele, achamos a Birgit. A gente precisa que você venha pra cá agora. Ele vira e fala o seguinte, eu não vou não. Aí todo mundo, como assim você não vai? A gente acabou de encontrar ela, a gente precisa de você, você é o representante da polícia nesse caso. Ele diz, eu não posso ir porque é sexta-feira e eu tenho outros compromissos. Gente do céu. Mas essa mulher, essa aí que era antropóloga, mas ela ficou doida da vida, mas ela pegou o telefone, passou-lhe um sabão nele e ele acabou indo pra lá com a tremenda má vontade que nem eles disseram, né? Olhavam pra gente como se a gente fosse uma cambada de velho gaga que não sabia o que estava fazendo e de repente tiveram que engolir que nós conseguimos sim encontrar o corpo da Birgit. Eles foram, daquele momento em diante a polícia começou a tomar conta. Esses ossos foram levados para a universidade e aí esse homem, que inclusive foi o homem chave ali para conseguir descobrir, porque ele guardou com todo cuidado as algemas, né, que tinham sangue. E com as cartas que a psicóloga começou a ler, né, que ele teria escrito antes de tirar a sua vida, ela chegou à conclusão de que ele tinha um cúmplice, e esse cúmplice era o irmão dele, que era muitas vezes citado nas cartas, só que ele nunca era visto. Então, já começaram a surgir testemunhas dizendo que na noite em que a Birgit desapareceu, porque não foram ouvir os vizinhos, na noite que a Birgit desapareceu até 1h30 da manhã, a vizinha não conseguiu dormir porque alguém estava com um carro com um motor muito barulhento e ela não conseguia dormir por causa do barulho do motor. A porta da frente estava aberta, a janela e a luz também do quarto da Birgit lá na parte de cima da casa estava aberto. Então, o que eles chegaram à conclusão é que tinha alguém no volante enquanto, né, ele renderia ela ou tiraria a vida dela. O que poderia não ter acontecido dele tirar a vida dela lá, porque não tinha nada ali, nenhum vestígio. Tudo bem, encontraram tudo. E o mais intrigante é que eles encontram a cabeça dentro de um saco, amarrado num saco.
E ali não precisa de perícia do tipo, vamos fazer um DNA para saber se é a Birgit, porque não precisou. Ela tinha um par de brincos que tinha sido o marido dela que teria dado para ela, que era assim muito fácil de reconhecer, eram brincos lindos e pelo que eu entendi meio únicos. Então todo mundo já sabia que era a Birgit. Então eles chegaram lá, mas mesmo assim fizeram os exames e tal. Mas ali naquele momento ele já sacou na hora, inclusive foi ele que viu, ele tava junto. E aí eles perceberam que ela tinha tomado um tiro, né, na cabeça. Questão é o seguinte, não dá para saber se ele deixou ela presa por um tempo, não dá para saber se foi feito na hora, se ela ficou dias ali dentro naquele quarto do pânico. Eles chegaram à conclusão que ele teria tirado a vida dela no quarto do pânico. E até mesmo o investigador chega à conclusão de que é possível que ele tenha colocado o saco para que não respingasse nada nos tapetes. Era porque ele era muito metódico. E aí, no meio de tudo isso, o que acontece? A polícia toma a frente. Quando a polícia toma a frente, eles começam a olhar pedaço a pedaço do quintal, de fato com vontade, né? Porque começou a estampar todos os jornais. Tipo, caso do desaparecimento resolvido quase 30 anos depois pelo ex-chefe de investigação. Tipo, ela só era irmã do cara. E o cara se aposentou e resolveu o crime. Teve que resolver o crime quando se aposentou. Seria mais ou menos isso. Isso chamou muita atenção. E aí eles começaram a descobrir também coisas do tipo, como ele ganhava vida. E aí pessoas começaram a aparecer dizendo o seguinte. Parece que ele ganhava vida da seguinte maneira. Ele seduzia uma mulher com anúncios e tudo mais, casadas normalmente. E depois de seduzi-las ele dizia assim... Vamos fazer o seguinte, vamos simular um sequestro, seu marido vai pagar uma boa quantia em dinheiro e depois a gente sai e vive a nossa vida muito bem. E ele foi vivendo de pequenos golpes, o que não se sabe, porque para contar isso teve uma testemunha. Agora, se uma testemunha que não aceitou, no caso, fazer, né? Foi proposto a ela. Só que a questão é o seguinte, se ele agia dessa forma, ninguém da polícia sabe dizer, ninguém tem como saber qual foi o destino dessas mulheres. E aí é quando eles começam a encontrar garotas, né, vestígios ali de garotas que teriam desaparecido e dado algumas, e outras pessoas, né, que eram testemunhas que deram ali alguns indícios durante os seus depoimentos de como seria fisicamente esse cara que batia com o Kurt, 9 garotas que teriam perdido a vida na saída de boates, e depois também garotas que pediam carona e esse tipo de coisa. Inclusive, depois que tudo isso aconteceu, e de fato ele sustentava a casa de alguma forma. E não era de fato trabalhando no cemitério, porque o padrão de vida dele não era baixo. E aí o que vai acontecer é que parece que ele viveu dessa forma, né? Agia dessa forma, tinha esse trabalho para dar uma camuflada, mas a esposa, inclusive, sabia que ele tinha uma vida onde ele andava com diversas e diversas mulheres. Ela nunca imaginava, talvez, penso eu, né? O que ele fazia depois com essas mulheres, mas que ela sabia que ele vivia de mulher em mulher, isso ela sabia e tinha falado várias vezes. A questão toda é a seguinte, tudo que eles deviam ter perguntado, eles tinham que ter perguntado antes do cara aparecer sem vida, depois não adianta mais, né? Então tudo foi sendo trabalhado na suposição. Fato é que pouca coisa se prova em questão às garotas, não se tinham tantas provas assim que teria sido ele, eles teriam que ter investigado isso muito mais a fundo na época. Ninguém levantou na época que ela também poderia estar ligada com o que estava acontecendo na floresta de Gore, poderia ter sido o mesmo cara. Ninguém fez essa ligação na época, mas depois encontrar o corpo dela vai fazer com que essa ligação aconteça. Um dos casais teve o carro encontrado a muitos quilômetros de distância de onde os corpos foram encontrados. E o que vai acontecer? A polícia teria preservado ali algumas partes do carro, mas nunca passou por uma perícia de DNA. Quando o corpo da Birgit foi encontrado, o que eles fizeram? Passaram por uma perícia de DNA. E acontece o quê? Existia DNA do Kurt naquele carro. Só que o carro foi encontrado longe dos corpos e em uma estação próxima ali a uma estação de trem, longe, né? Então dos corpos. Então ele teria feito o que quis com os corpos, ninguém sabe em qual situação, e depois ele teria dirigido para bem longe para dar uma despistada e abandonado o carro ali. Então, diversas outras coisas começaram a ser levantadas, a mídia começou a cair em cima e a polícia levantou o seu bumbum e foi procurar. Quando começaram, ali eles já tinham um maquinário ali mais, né, eficiente, coisa com gel, sensor e tudo mais, coisas que eles não tinham antigamente. E eles não encontraram corpos.
mas eles encontraram 480 evidências. Entre essas evidências eram bolsas, sapatos diferentes, diferentes tamanhos, diferentes cores, roupas, blusas de mulher, pingentes, tudo enterrado. Tudo enterrado. Porque depois eles tiram, né, tudo e começam ali, você parece até que aquilo não estava, mas estava devidamente enterrado. Fundo mesmo, do jeito que ele fazia com os animais, como o amigo dele relatou. E aí eles começam também a querer saber quem era esse irmão, porque eles tinham sim, né, que procurar alguém que o conhecia ou que poderia até mesmo ser o seu cúmplice. Mas quando eles tentaram chegar próximos ali, o cara já arrumou um advogado, eles já não conseguiram mais ter acesso até, né, a gravação do documentário, mas eles continuariam tentando, porque o que eu entendi ali foi que com toda essa questão das pessoas terem desaparecido e a polícia não ter feito esse trabalho de uma forma correta, e esses rapazes, vamos colocar esses rapazes um pouquinho mais experientes, né, que já eram aposentados e tal, terem sido tão minuciosos, o que eu entendi é que eles querem ir atrás dessas pessoas desaparecidas, porque de repente elas não foram encontradas, porque de fato ninguém procurou devidamente. Seria mais ou menos isso que teria acontecido com a Birgit. Depois, alguns peritos ali teriam dito o seguinte, que casos como o da Birgit, eles precisam ser resolvidos em 6 semanas. E que as provas ali estavam na cara. Seria muito mais fácil, inclusive em 1993, encontrar isso do que quase 30 anos depois. Então, de fato, né, ela sumiu em 89, aconteceu todo o desfecho ali com o Kurt em 93, se naquela época tudo tivesse sido procurado seria mais fácil. Cheiros estão mais evidentes, a casa, se tivesse sido periciada todos os lugares da forma correta, provavelmente onde ela estava, um cachorro sentiria o cheiro. Então são muitas coisas, mas aí vem outras também. Por exemplo, parece que ela andava com uma sacola, que ela dizia que aquela sacola poderia destruir a vida do marido dela. E ela estava muito irritada, mas muito brava, ela gostava muito desse homem. Então ela estava muito revoltada. E a questão é o seguinte, parece que em um determinado momento, ali acho que em 1988, uma das fábricas dele ali, uma das filiais dele, pegou fogo. E ele teria recebido alguns milhões de seguro por esse lugar. Então eles acreditavam, né, não dá para dizer que ele fez de fato, mas que ele teria cometido ali uma fraude, fingindo que o lugar pegou fogo, mas que na verdade ele teria causado aquele fogo. E algumas pessoas achavam que era isso que a Birgit tinha guardado. E muitas ainda acreditam que ele pode ter pagado para o Kurt dar fim na mulher dele. Só que você vê o cara tá chorando, o cara tá, né, ali todo comovido com tudo que aconteceu, não dá nem pra gente pensar que de fato aconteceu. Mas a gente tem que ver como que foi também há 30 anos atrás, né? Então, isso foi uma coisa que se levantou a lebre. Então, fica-se aí alguns questionamentos para vocês. O cara, né, teria sim mandado, né, dar fim na esposa dele? Será que não seria mais lucrativo? Ele poderia cair na cadeia. Fraude processual lá é BO, hein? E eles foram levantando tudo que poderia acontecer na vida dele, não era pouca coisa não. Então, depois se vocês não acreditarem na minha palavra, vão lá e assistam um documentário, inclusive indico muito. Mas a questão é o seguinte, ele teria um motivo, se de fato aí essa questão fosse real. O Kurt, obviamente, era um lunático, assassino, louco, vamos colocar assim, que já entra aí pro rol dos, né, enfim, dos fora da caixinha aí. E o irmão dela era um cara que desmanchava vários e vários grupos, né, de mafiosos, de pessoas envolvidas com coisas grandes na Alemanha. Poderia ter sido também uma retaliação. Então, várias pessoas vão levantando as coisas, mas ainda é muito forte essa questão, mesmo sem provas. É claro que ele nunca vai poder pagar por isso, se caso tenha sido verdade, mas que o marido poderia sim ter mandado fazer isso com ela. Até mesmo por questões de guarda de filha e tudo mais. Eu fui dar também uma checada, né, no que seria a filha, porque a filha não apareceu no documentário e tal. É porque no começo ela não compactuou com esse documentário, ela foi achar, né, importante um pouco depois. No dia 20 de novembro de 2017, eles realizam o sepultamento, finalmente, né, ali numa urna do corpo da Birgit. Então, isso parece que foi um caso solucionado. Todas as outras coisas que Kurt fez, de fato, vai demorar muito tempo para alguém descobrir alguma coisa. Todas as provas que a polícia descobriu ficou disponível no site da própria polícia para ver se pessoas
que estão desaparecidas, se os pais, se pessoas vivas ali reconhecem aquelas peças para que eles possam ter um ponto de partida. Apenas uma mulher apareceu dizendo que ela foi atacada no meio da noite e perdeu as suas botas. E parece que o par de botas dela foi encontrado. Então eles estimam que daquelas 480 evidências, pelo menos metade daquilo tenha se convertido em vítimas. Onde estão essas vítimas? Ninguém sabe, porque parece que a imaginação dele era muito fértil na hora de dar fim em um corpo. O caso vai ficando por aqui, né? Essa história e a análise desse documentário vai ficando por aqui, o resumo do documentário vai ficando por aqui. Eu espero de vocês, o que vocês pensam sobre isso depois que vocês, né, ouviram tudo isso. Qual a conclusão de vocês sobre isso, né? Claro, sempre a opinião, né? Porque afinal de contas aqui é o que a gente dá a opinião. Deem a opinião de vocês aí, o que vocês pensam, se de fato foi só o cara. Eu, na minha opinião, acho que ele era só um cara muito loucão mesmo e que de fato deve ter muitas outras pessoas aí na conta dele que nunca vai aparecer. Ou se de fato tinha alguma coisa aí contra esse empresário que na época, pelo jeito, ele era um pouquinho inescrupuloso também e que pode ter ocorrido uma grande fraude processual que poderia, na época, ser decisivo na carreira dele se ela realmente abrisse a boca. E aí também vem o fato, né, do irmão aí ter mexido com várias e várias aí pequenas gangues aí, grandes gangues também na Alemanha, sendo aí uma pessoa de muito destaque na polícia e viver estampando os jornais alemães. Deixo com vocês aí essa, coloquem a opinião de vocês aqui embaixo, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Nós continuamos nos comentários, eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!